Chuvoso de sexta-feira, mogiana, que trava o trânsito, que ninguém consegue ir pra lugar nenhum, que todo mundo reclama. E daqui a pouco a gente vai ter mais problema, porque ainda estamos só na primavera, Emerson, beleza? Boa noite. Chegamos. É nóis, Meu beleza? Deus, Foi muito tudo difícil de chegar até travado, aqui? Tudo travado, tudo parado. Mogi sendo Mogi, né? Lembrou minha época de São Paulo, cara. Que rolava em São Paulo. Saudade nenhuma daquele trânsito. É, quando chegava, zero, enchia tudo de uma vez. Saudade nenhuma. Mas ó, hoje a gente vai falar de coisa relacionada à saudade também. Saudade da escola, cara. Você tem saudade da escola? Muita. Então a gente vai Muita. conversar com uma professora que tem várias experiências, vários causos aí, uma grande amiga minha, Érica Thier, beleza, Érica? Ei, valeu, gente. Boa noite, Tudo bom? Érica. Obrigado pela presença. Tudo bem com vocês? Eu que agradeço. Prazerzaço estar aqui. Que da hora. Ó, eu vou tentar hoje puxar da Érica aqui alguns alunos que vão mal, tá? Se ela citar alguns nomes, não peguem birra. E é uma tentativa. Pode ser que eu fale, mas pode ser que de repente eu acerte. Aqui, ó, tá o vinho pra ajudar aqui. E falando em vinho, Emerson, vamos falar rapidinho aqui então dos nossos apoiadores, que é a Galera Casa do Andorra, apoio, que todo mundo galera já do sabe, apoio. né? Casa Andorra é uma casa de bebidas aqui de Mogi das Cruzes, que veio da Zona Norte de São Paulo. Só um minutinho que eu vou ter que interromper, isso, porque que isso, chegou que isso, uma que coisa isso, que aqui, isso, cara. que isso. Chega aí, Felipe. O que é isso aí, cara? Ah, é um brinde aí pro Dia dos Professores. Aí. Caramba! Valeu, Fê. Valeu, Felipe. Olha, chegou do orégano de rua quentinho, brother. Orégano de rua mandando bem demais. Você já Nossa. comeu essa pizza, Sinto Érica? muitos patrocinadores, vão ter que Meu esperar. Deus Tem do céu. prioridade aqui. Nós fizemos na quarta-feira com eles um programa, um extra. Isso aqui a gente quer que você responda depois, então eu vou deixar aqui no meio, eu vou abrindo as pizzas, mas já perguntaram, qual que é o plural de forno? Pois é. A gente tava numa briga que demorou uns 10 minutos pra gente entender se era forno, fornos, Não, a gente... fornos nunca. Fornos nunca? Não. Então ainda bem que foram eles que falaram isso, eu não falei, não, pode puxar no vídeo, puxa o VAR, eu não falei isso não. Foi Vinícius. Putz, cara, tem uma aqui de abobrinha, cara, nossa E eu não senhora. tinha experimentado essa Bom, pizza e A gente já experimentei vai mandar. ontem. Essa pizza tem um detalhe, Érica. Caraca, Seguinte, é que com a mão. top. Assim, ó. Junk mesmo. Agora, se você falar assim, eu gostaria de comer num prato, tá, o Emerson levanta a bunda lá e vai pegar pra você. Não, tá tranquilo. Tá bom? Então a gente já come aqui. Meninos do Orégano de Rua, valeu! Toda sexta-feira, às 19 horas, estaremos aqui. Pode mandar, cara. A gente não tá com restrição. Tem restrição alimentar? Nenhuma. Tem? Eu não. Se você tiver também, foda-se. Eu não tenho, vo- eu como tudo. Eu tenho vontade e Pega fome. nada. Então vamos lá. Isso conta, não? Continuando rapidinho falando aí dos nossos apoiadores, né? Casa Andorra, como eu disse, é uma casa de bebida que veio da Zona Norte de São Paulo para Mogi das Cruzes. E aqui eles estão inovando com café, tem um café sensacional lá. Ali na Rua dos Bancos, perto do Compre Bem. Vai lá, que é legal pra caramba. Tem almoço, muito legal, bebidas num preço legal. Comprando no site, colocando lá no site casandorra.com.br, escreve no final da compra Sharks10, tem 10% de desconto. Não tem como não Chique, aproveitar. hein? Top demais. Procura o Falando Marcel, em chique, procura a galera lá. Marcel, isso aí, a galera de lá é top. Falando em chique, cara, toda vez que eu vejo a barba do Emerson assim, o que me vem à cabeça? Antes, Ódio. antes Ódio era porque eu não mendigo, tenho. Né? Antes era, olha, É, um mendigo. Pra mim é Não, ódio agora porque não. eu não tenho, mas a Agora, esperança depois que eu tenho é desses isso aqui, caras ó. aqui- Esses aí são foda. Depois deles... Barbearia Valentina, fica ali na Avenida São Paulo. Barbearia da Valentina deixa você top. E mais uma vez eu reforço pra todos os amigos, inclusive meu amigo Morão que tá aqui, ó. Morão, vou te explicar uma Morão, coisa, vamos alinhar essa filosofia. barba aí, hein? Ó, coisa interessante, Morão. Os caras lá dão um puta de um talento animal, tá? Só que assim, cara, as pessoas vão lá falando, pô, acho que eu vou ficar bonito e tal. Milagre os caras não fazem. Então eu sou a prova viva que É não só rola. uma barbearia, cara. Isso! Vai lá na barbearia. barbearia. Procura o Matheus lá, ó. A primeira cerveja é na faixa lá. Eu vou falar pro Matheus. Matheus, meu amigo Morão vai colar aí. Cerveja na faixa pra ele. É pelo menos a primeira, né? Ou café aí e o cara vai virar um puta de um cliente. É isso aí. Eu vou com ele. Vou marcar de ir com ele lá. O Emerson é cliente, vai lá toda semana lá Eu não arrumar essa saio na barba rua que me sem dá ir lá, né, ódio. bicho? Mas vamos lá. Chega de milongas, porque sexta-feira, logo a galera já tá saindo aí pros happy hour. Cara, eu pro tô sextou. emocionado com o Manda lance do bala, orégano de velho. rua. Manda bala. Os caras são muito foda, Muito velho. bacana, Valeu, muito galera. bacana. Não, a gente já vai devorar aqui. Nossa. Mas, antes de tudo, eu quero conversar com a minha amiga Érica Thier. Érica, Fala. eu queria saber uma coisa assim. Eu sei que você vai contar Professora todas as Érica. suas histórias, né? Érica. Mas, como a gente fala bastante de empreendedorismo aqui, o que te deu na cabeça de você trabalhava em escolas e tipo falou assim, ó, foda-se, agora eu vou seguir meu rumo. O que te coçou ali pra fazer isso? Então, na verdade, não foi bem no foda-se. Eu sempre tive muita A vontade. professora falou, foda-se.
Ai, desculpa. Eu falava, eu dei aula um tempinho na minha vida, eu falava, foda-se. Nossa, agora eu relaxei, cara. Agora Mas as foda-se. minhas, eu já tive professores Agora que eu falavam relaxei, palavrão. agora eu É, relaxei. Não, muito eu mais tava aqui, próximo. né? Sabe como é que vai, como é que vai ser. Não, fique à vontade. É isso aí. Delícia, agora foi. Professor é gente, tá? Total. Vamos Isso aí, mano. combinar assim. Eu concordo. Eu sempre tive vontade de ter um negócio, de empreender. E aí, eu trabalhei 16 anos para alguém. E trabalhei em cursinhos, em faculdade. Cheguei a dar aula em universidades aqui de Mogi. Até a faculdade você deu aula? Sim, Que massa. dei. Inclusive para o curso de engenharia, que sexta-feira à noite. Caraca. Puta, essa galera de engenharia é meio mala, não é? É. Caramba, hein, Mourão, sobrou pra você. E aí eu comecei a ficar bem descontente. Cheguei até um colégio tradicional que eu trabalhei por 12 anos, aqui de Mogi. Cheguei a ocupar a coordenação da minha área. E comecei a perceber algumas coisas que eu queria fazer diferente, que só ia ter jeito se eu fizesse, sabe, por minha conta. Por tua conta. Algo ali... Já seria era um um sistema. empreendedorzinho ali dentro. Mas isso porque- seria o sistema, mais ou Lutando. menos, a metodologia, as coisas, você fala, putz, isso eu não Sim, concordo. Sim, várias coisas. Hoje a gente tem uma educação muito massificada, muito engessada, apostilada, ada, né? E eu gosto de ter um olhar mais pessoal, mais particular, mais singular, entender, sabe, real o contexto daquele aluno, entender o objetivo dele, porque aí tudo faz Cada sentido. ser humano tem sua particularidade ali, né? Sua necessidade. É meio que a educação, pelo que eu entendi que você tá falando, é não ser tratado como um número. Número de chamada, número... Exato. Você é o... Como se fosse um Não tropa fazer de no- início, não fa- 02, não fa- 03. Não fazer no atacado. Exato, é exatamente isso que eu faço hoje. Na verdade, há 4 anos que eu empreendo. Tem um ano que eu tô sozinha, né? Porque no começo eu tive um sócio que também acreditava nas mesmas coisas. E aí a pandemia veio, enfim. Aí hoje eu tenho um espaço que é um espaço para você do seu jeito. Então quando Você misturou duas coisas completamente fáceis de fazer no Brasil. Primeiro, educação super Ô, e um depois país de empreender. primeiro mundo, E depois não é? empreender. Exatamente. Né? Você Que juntou duas coisas complexo. É isso. 4 anos atrás. Exato. E falo, hoje, o que você faz? Hoje, Então. qual é a ideia do espaço? Hoje eu tenho exatamente um espaço, eu não gosto nem que chamem de escola, porque Legal. não tem essa pegada e nem Você vai também não ter. fala prova? Hoje vai ter prova? Não porque não tem. Cara, eu entrava Realmente em pânico. não tem. Eu ficava em pânico quando falava prova, vai ter prova. O exercício eu tocava bola, vai, fazia exercício na sala de boa. Quando eu colocava ali avaliação ou prova, malandro, É o nome, né? O nome É meio já que te causa um deixa- Eu pânico, travava. assim, É. né? Então lá não É tem foda. prova. Não, na verdade Agora assim. eu termino meus estudos. Quando vai lá. Ele tá Agora eu- fazendo... agora eu termino. Como é que chama lá? Supletivo. Aquele da noite. Não, supletivo, dá um outro nome agora. EJA, O EJA, ele tá fazendo o EJA ainda. EJA eu não conheço, não. Conheço supletivo. Educação para Jovens e O único que eu Adultos. repeti foi em artes e no Proerd. O resto eu passei em tudo. Minha nossa, é Repeti no possível? Proerd. É possível? É. Ah, eu não sei. Quando eu vi os caras falando que droga não faz bem, eu falei, vai tomar no cu, vou embora. Que como assim droga não faz bem? Isso aqui é droga, ó. Açúcar, carboidrato, tudo. E os caras dá. dançavam axé ainda. Ó, polícia, não sei o que. Blá, blá, blá. Falava, isso não é pra mim, velho. Eu repeti nisso e repeti sério mesmo. Repeti em artes na escola, sabe por quê? Eu tinha que fazer o altar do divino, né? Eu estava no Coronel. Acho que a professora era tão velhinha naquela época, acho que ela não tá mais aqui entre nós. Sim, já deve ter descansado, não me lembro o nome dela. E eu não manjava nada de artes, eu caí num grupo que... Sabe aquele grupo que todo mundo vem atrás, assim, eu Sei. puxando? E eu puxava a galera, né? Puta, grande erro. Eu fiz o altar do divino parecendo o altar da parada gay, assim, tudo colorido, porque eu não sabia a identificação das cores, mas já porra nenhuma. Eu repeti, cara. Essa professora foi a única que me repetiu. O EJA era brincadeira, eu não cheguei a ter EJA. O EJA não, né? O Proerd, foi depois. Entendi. Mas eu queria um dia ver uma aula de Proerd, como é que é, assim, os caras de repente falarem. O ensino, Tomar um enquadro na sala. o ensino público, exatamente, eu fiquei pouco tempo, né? Trabalhei, passei por ele, mas... Estado ou município? Porque município aqui é separado, né? Eu fui aprovada 3 vezes, né, amor? Na Prefeitura de São Paulo. Ele é o meu parceiro da Amor vida. é o Mourão, viu? Galera, Esse cara tem história. amor
É o Mourão, ele tá lá no canto lá. Tá sim, tá ali, tá ali. Salve, Mourão. Tá lindo Mourão, ele. tem pizza aqui, ó. Pega e come. Vem aqui, pega, não tem tempo Se ruim aqui não. arrebenta aí. E aí eu fiquei pouco tempo, na Prefeitura de São Paulo eu passei, fomos conhecer lá e não rolou, e aí eu nem assumi. Aí aqui em Mogi, quando eu passei pela segunda vez também, a gente tinha acabado de se casar, e aí, então, conta aquela coisa, legal, vamos ver qual é que é, né? Uhum. Aí eu fiquei 2 anos e não tinha meu perfil, enfim, sistema, né, também. Sistema é algo que te incomoda, Me hein? incomoda muito. E aí, quando agora, né, Emerson, que você me perguntou, o meu espaço, ele é exatamente aquilo que eu idealizava. Então, quando o aluno chega, ele vai me contar um pouquinho da história dele, o perfil, os objetivos. Então, por exemplo, né, uma pessoa quer fazer medicina, eu sou professora de redação, não sei se eu falei, e ele vai prestar vestibular na FUVEST, na Unesp e na Unicamp. Então, eu vou montar todas as aulas para esse destino. Específica para ele. E aí pro eu objetivo avanço, dele. ou estaciono, ou volto, de acordo com o retorno que ele me dá. Mas isso tá relacionado só à redação? Ou você tem alguns collabs que você faz com outros professores para um aulão, por exemplo, de outra matéria? Ou você não se prende só à redação e tem mais então, matérias aí. Agora, nesse momento, é a redação mesmo. Já tivemos esse tipo de Esse collab, parceria, né? Parceria. Exatamente. Mas estou me reestruturando, voltando, né? Ainda pandemia veio e aí, né? Aglomeração. É que sabe por que eu te perguntei isso? Porque a gente tem um puta de um amigo em comum, que é o Lelo. Não, o Lelo, beijo, ele tá vendo aí. Salve, Lelo, beleza? Eu Acho acabei demais. de falar com ele, não, o Lelo sempre trabalhou, parceiraço, assim, sempre trabalhou comigo e biologia quando tem é com ele. Só pra fugir um pouquinho. O Lelo, assim, antes de ter a professora e tal, éramos todos adolescentes. Muito amigo em comum. Muito amigo em comum. Tive banda com o Morão. Vocês E andaram de skate também, Mourão? Ele caía. Ele também. Eu também. E aí, o Lelo também era dessa época. E o Lelo, hoje ele é mestre em... Eu não sei qual é o mestrado dele em específico, mas é da área de biologia. Deu aula em cursinho, fez. O cara é muito foda, só velho. A gente plantinha. vai conhecer ele um dia aqui. Caraca, tem Tipo, o professor, tá perdido, o tá- mestre, tá- tem tá- a professora, tem então. o Mourão Que aí. também... E tem eu só que repeti em você, artística, filho. velho. Repeti em artística. Você Que hoje é tem- artes, né? Hoje é artes, não é nem artística. É, e- Tentou tirar o diploma do amarelinho. Aí o que Esse deu? foi na facu, esse Aí foi o que outro deu? causa da facu. Aí o que Isso deu? acontece, mas acontece com todo mundo. Todo É, mogiano mas- passou no amarelinho. Eu acho que... E aí eu consigo dar atenção voltada para a necessidade que ele tem. E a redação, quando você falou, mas e aí, é só a redação? Falar só a redação é... Opa, desculpa. Imagina, fica tranquilo. Assim, não dá. Porque a redação hoje, ela precisa ter repertório sociocultural. Então, numa aula de redação, eu vou falar de um assunto específico, eu tenho que trazer o contexto histórico, os pensadores pertinentes, filósofos, sociólogos, livro voltado, Não é mais filme. só começo, meio e fim. Não. Para você ter ideia, Nossa, a que da hora. gramática, ela é um dos critérios avaliativos. Então, muitas vezes, né, dependendo da universidade, a construção temática, a pegada do repertório vale muito mais. Eu fico Entende? imaginando o tipo de coisa que chega pra você lá, professora, com essa galera que agora criou uma gramática única, né, própria nas Internet? redes sociais, no WhatsApp. Ó, eu vou contar uma situação Cara, de hoje. a galera não escreve mais, né? Depois eu Então, vou contar a situação de hoje. Olha, Emerson, eu tenho muita sorte, sabe? A vida tem sido muito boa comigo, porque os meus alunos são sensacionais. Hoje eu tenho, assim, 40 alunos comigo e eu tenho uma fila de espera com mais 40. Olha que foda, Caraca, cara. que sucesso. Então, assim, eu Multiplica, senhor. amém. Então eu não posso. Eles são pessoas, diferentemente da escola, né? Que tem ali o perfil estatal, aquela coisa, né, obrigatória. Quem vai até o meu espaço tá afim. E é isso que eu preciso. O resto deixa comigo, eu faço, né? Que a galera, tipo, se entregue Eu ali, o estudei resto. pra isso, inclusive, eu também tenho mestrado, tá? Tenho muito orgulho dele. Aê, isso aí. Chupa, Lelo. Chupa, Du. Eu não tenho nada. Ah, sim, não, depois eu comento aqui. Meu marido tá falando aqui que para eu comentar do livro. Eu
hoje, né, a Uau. Prefeitura de São Paulo, de 8º ano para cima, todo mundo que estuda na Prefeitura de São Paulo estuda com livro escrito pela professora Érica. Você tá zoando. É nada. Puta que pariu. Falei que eu acertei. Quem que eu ia trazer Caraca. aqui? Tem um dele aí? Cadê? Não Não tem? trouxe. Poxa Oh, vida. depois eu quero- Não Puta, que trouxe. animal, cara. Sério mesmo? Caraca. Sério. Puta que foda, cara. Desde 2018. Eu tenho uma amiga que escreveu um livro pro Estado, velho. É. Quando você for fazer o seu vestibular, imagina você pegar Eu o juro livro que eu pra pensei ler. ele falando, quando você for escrever o seu livro, eu falo, não, velho, não Me inventa chama, moda. Danone, me chama. É, então, tem que ser assim, porque... Ó, o Danone apareceu o apelido. Ela também me conhece. Cara, você vai ver muita pessoa que vai encostar Apareceu aqui o apelido. e que vai... Cara, É muito sem problema difícil nenhum. de eu falar eu tenho Nem que parar e desencana. pensar. Nem entra assim. nessa onda, nem entra nessa Porque onda. eu tô com o Rodrigo há 20 anos. Então a gente namorou 10 e fizemos 10 de casado. Ó, parabéns. E eu já conheci o Danone. Sim. A gente se conheceu, acho que todo mundo juntos, né? Sim. Eu acho que era da época... Conhecia mais tempo antes, a gente estudava quando a gente estudava. E a gente já Eles tocava. tinham uma Ela banda estudava, junto. entendi. Ela estudava e vocês... Ela estudava e a gente não fazia Vocês nada. iam lá. A gente tinha Top, banda. top. A gente queria ser famoso roqueiro, mas... Eles tinham uma banda, e aí eu ia assistir aos ensaios. Me Putz. apaixonei pelo cabeludo da banda, que era o Rodrigo. Guitarrista. Eu era o bonito da turma. É, lindo, ainda é. Eu também acho, o Mourão é um cara bonito. Ele ali no escuro tá bonitão até. Eu gosto do Mourão. Não parece o Ken Reeves? No Não escuro lembra? ali tá. No escuro tá lembrando dele. Cara, ele me parece muito o Mourão. Mas eu gosto desse cara pra caralho, velho. Não é? Não, aqui a Gente recíproca é boa. totalmente verdadeira. O que você falar, eu concordo ali. O menino é do bem demais. Mas então, sabe uma coisa que eu acho muito foda? Assim, redes sociais hoje você se aproxima muito do trabalho das pessoas. Tem algumas particularidades que eu vejo do teu trabalho que me chamam muita atenção. Eu já mostrei até pra minha filha. Minha filha tá indo agora eu espero a Rafinha, viu? Vai. Não, e ela tem ideia de fazer intercâmbio, então quer se preparar também. E ela é boa aluna, tá? Ela é boa aluna. Diferente do pai. Ah, é a Puxou o K, gene da... né? É a K, puxou o gene da total. casa. Não, ó, Deus não vai Explica dar ponto sem tudo, nó. né? É. E aí, tipo assim, qual que é o legal dos alunos dela? Ela enaltece o aluno, cara. Tipo, pô, imagina assim, ó. Você sai da escola, vamos falar do sistema convencional, minha visão, tá? Eu saio da escola, é tipo assim, ó, tá aqui seu diploma, só tá faltando atrás, tá escrito assim, ó, foda-se, se vira. Parece que porque os alunos, eu vejo, é uma preocupação, tipo, o que eu vou fazer da vida, eu não sei o que eu vou fazer, nossa, tô perdido, meu pai quer que eu faça vestibular e tal. E eu vejo que, eu não tinha visto isso acontecer ainda, eu vi com você a forma que você enaltece os alunos. E não é o 10, não é o melhor, é onde ele chegou. É a evolução, Parabéns, esse aqui atingiu isso aqui, que orgulho de você e tal. A forma com que você trata, não vou nem falar alunos, os que acabam se tornando amigos, pessoas ali que passam por você. E eu acho que isso dá um gás pra pessoa depois falar assim, cara, a pessoa que estava me ajudando, a Pro, né? A Sora acredita em mim, cara. Puta, então não tem como eu não acreditar. É muito foda esse lance do incentivo, do lance de provocar você pra... Pô, você mexe aí, cara, você é Isso foda. vem da iniciativa privada? Vem do lance da meritocracia? Foi coisa que você trouxe da empresa? Não. Eu ou... sou super contra a meritocracia. Não dá pra ter mérito num país muito desigual, de contextos diferentes. É uma parceria, né? Não tem como eu chegar até aqui e ter sucesso se não são eles, né? Então, eu falo assim, eu posso preparar a minha melhor aula, sabe? O querer, como diz um pensador que eu gosto muito, o Foucault, ele é individual. Não dá pra gente querer pelo outro. Então, assim, você tá afim, eu tô afim, E aí você reconhece isso vai dar rock. e levanta o cara. Eu não sei se é levantar, acho que é bondade do Danone, né? Amizade, Não, mas não, assim... Eu acho não, foda não, isso. não. Eu gosto Mas, disso na vida, cara. Sabe, você trabalhar individualmente, as pessoas falam, mas todo mundo passou? Não, nem todo mundo passa, né? A maioria passa, mas é uma consequência. Eu falo muito para eles, passar no vestibular vai ser a consequência de um trabalho bem feito, mas a redação vai para a vida. Né? E eu acho que você... tem acho que as variáveis também, né? Porque pode ser que a pessoa não esteja num bom dia
E Total. foi fazer a prova, não tá psicologicamente legal. Não é que tá tudo acabado. Não. Aí você entrou num ponto que eu te interrompi, porque eu sou um escroto, eu deveria Imagina. ficar quieto, em silêncio, porque ela tava falando. Mas você não consegue. Não consigo, cara. Eu tenho um motorzinho que a culpa é do consegue. vinho, tá? Não, é total. Mas você fica tava tranquilo. dizendo que é o seguinte, não para ali, né? A redação leva. Ela continua, porque se você aprendeu, você internalizou, o conhecimento é seu, vai pra vida, né? E é isso que a gente tenta fazer, traçar ali uma parceria. Tanto que eu tenho vários alunos, Rodrigo sabe, vai e volta assim, vamos sair para tomar uma cerveja? Ô, Sora, eu vou passar aí para conhecer, para te Sora. dar um abraço. Sora é mó da hora, né? É Que da Sora, hora. é prof. E são laços, né? Eu não consigo enxergar ali, é só um robozinho que entrou, sentou. Não, são laços, né? E hoje, o legal é que eu tenho condições de oferecer um espaço confortável, tenho um ambiente de estudos, então uma galera vai antes da aula porque curte tá lá, Sim. porque quer ficar, professora, posso ficar aqui um pouquinho? Posso ficar um pouco depois? Posso chegar antes? Claro, a hora que você quiser. O maior prazer é quando eles estão lá lendo, estudando. Muito Pô, foda, tô né? realizada. Né? Não, e Assim. o seu espaço, assim, eu vi o anterior, né? Eu acompanhava já desde o começo, mas esse ficou muito Onde é? foda, cara. Ficou legal, né? Ficou. Então, eu tenho muita sorte também, porque assim, eu tenho um marido engenheiro e um irmão publicitário. E E o Tu. E o Danone E o pra Danone. trazer pizza. Faça pizza, Danone. Claro, cara. Então, Se assim, quiser. Pizza do orégano de rua. É muito foda. Eu vou tudo comer já já. que vou tem comer. lá, eles caminham comigo, né? Então, a marca, sabe, a cor, tudo que, né, eu consegui, eles estão ali. Obrigada. Por A gente enquanto, vai, não. daqui a pouco a gente vai mandar bala, Ah, porque o assunto tá embaçado de da hora. E aí, onde fica, né? Fica ali no edifício Platinum, não sei se você já ouviu falar, na Barão Sim, de Jaceguai, sim, quase sim. na esquina do Clube de Campo. Fica ali. Falando em negócio, é que o Emerson conhece todos os edifícios de Mogi e do Brasil, porque ele tem um aplicativo que trabalha para condomínios. Ah, que legal. Entendeu? Que facilita. Aqui não tem aquele negócio de papel, escrever o nome. Aquela coisa arcaica do livro de ocorrência na Tá. portaria. Então, que você pode falar qualquer coisa de português, literatura, ele não vai saber, mas você falar o condomínio tal, o edifício ele já tal. Cara, ele é pegou. uma enciclopédia Condomínio, disso, entendeu? Eu conheço alguns. Ah, que legal, que legal. Então, é muito foda, assim, e eu vejo, assim, na hora que a gente começou, poxa, tentando organizar as agendas e datas, falei, cara, tem que trazer a Érica. Aí, não, por que tal? Eu falei assim, cara, porque eu acho o trabalho dela muito foda, porque é um momento da vida que, diferente da escola, que é o sistema, né? Essa parte da vida é uma transição muito foda. Eu vou falar por mim, tá? Tudo bem que eu não sou exemplo pra ninguém, ainda bem. Não sigam o meu exemplo. Que bom que Mas eu o não meu foi precisei mais ou menos assim. reforçar isso. Não, eu já reforço. O meu exemplo foi o seguinte: eu comecei muito cedo a ganhar dinheiro, então eu trabalhava em banco, tá, assim, Uau! Aí sim. torrava. A gente tinha dinheiro pra fazer as coisas de tô- banda, era assim. Eu ganhava bem no banco. Só que quando eu fui colocado à prova de fazer uma faculdade, eu vim de um sistema engessado. Prova, passou. Só aquilo. Existiu um professor que me colocou a pensar, Érica. E era numa época que eu era muito impetulante na aula. Falava. Eu tive um professor chamado Você acha que Harani. ele falava? Porra, fala até hoje. Entendeu? Só que hoje Eu não sei como a língua dele não caiu ainda. eu tô aqui no comando da parada, então hoje eu tô realizado. Mas foi assim. Não é legal isso. Washington né? Luiz, tendo aula com um professor de física, não sei, acho que deve conhecer, todo mundo conhecia aqui em Mogi, chamado Harano. Um professor de física. Eu falava na aula dele e tal, e ele dando aquelas contas mirabolantes e tal, não sei o que, eu Só ficava não puto. falava de física. Não, nunca. Só debatia com ele tudo, menos física. Aí um dia ele tentando falar comigo ali, Geniozinho, só um minuto, Geniozinho, só um minuto, chamava todo mundo de Geniozinho. Aí eu fui falar com ele e falou, Geniozinho, eu vou te ensinar 3 regras importantes. A primeira delas, escuta mais. Né? Não é à toa que você tem 2 ouvidos e uma boca. Escuta mais, escuta um pouquinho mais. A segunda é, tá vendo a mão aqui, Geniozinho? Ó, tá vendo calos e tal? Pratica. Praticar é importante. Né? Para depois você ter sabe o momento que você vai poder falar. Aquilo me travou de um jeito que deu tela azul. Eu falei, puta, esse cara tá falando a verdade, mas eu fiquei envergonhado de sair da sala. Aí depois voltei, tudo Foi passei. chorar no banheiro. Não, tipo de cox Foi. assim. Foi chorar no banheiro. Tá na moda, chorar no Não, cara, banheiro. puta, muito massa o cara. E ele me ensinou isso pra vida. Uso pouco,
talvez, ou falar, escutar, já interrompi várias vezes. A gente Não, precisa, não, a gente precisa tranquilo. procurar o professor de novo. Não, mas ele já não tá mais entre nós, provavelmente, também era velho. Porra, eu sou velho, tenho 40 anos, eu tinha 15 quando estudava com o cara tinha 80. Eu não sei que o cara tá mumificado lá no Washington Luiz, não é o caso, né? Desculpa aí, Harana, mas eu sei que não é. Bom, mas aí o que eu vejo nisso? Quando eu, tive esse sistema, o sistema me guiando para a educação, eu cheguei num determinado ponto que o meu pai bancou uma parte da faculdade e falou, vai, eu te ajudo e tal. Eu fui fazer a faculdade no bar. Mas não foi o problema do bar, não foi o problema do meu pai pagar. Foi o problema que eu não estava preparado para nada daquilo. É um momento da vida que você pode falar o que quiser. Ah, eu concordo com o que você está falando, eu não concordo, porque hoje a galera é mimimi. Pau na sua lomba. O que eu tô falando é o seguinte, cara, é um momento muito foda. E se você não tiver um acolhimento, porque aquilo... Imagina você passar 4 anos dentro de uma faculdade que você não quer. Você tem que fazer medicina porque eu sou médico. Você tem que fazer engenharia porque eu sou engenheiro. Você tem que fazer química porque eu sou químico, arquitetura porque eu sou arquiteto. Cara, isso frustra muito todo mundo. E eu vejo que no seu caso ali, eu vejo por alguns vídeos, alguns textos que você põe, você provoca o aluno a despertar o senso crítico ali. Tô errado? Não. Puta, tá É a vendo? base do meu trabalho. Muito foda, cara. Agora deixa ela falar. foda. Agora pode. Então, Agora eu já não. apavorei na minha fala também. Mas muito do que Ainda bem ele que o Morão disse gravou. faz todo sentido e infelizmente é verdade, né? O que eu falo sempre para os meus alunos é... Primeiro assim, vamos entender o contexto do nosso país. Infelizmente, o sistema, ele é uma provinha lá no final. Quer dizer, ele ignora tudo que você fez, quem você é, né? O que você foi, que tipo de projeto você se aplicou. O que aprendeu de extra. Nada, né? E aí, assim, é aquela prova, né? O vestibular, é o Enem. Não rolou naquela prova, putz, ano que vem, né? E assim, então, eu falo pra eles sempre, não vamos ter esse se com a gente. E se? Porque isso não volta. E aí a consciência pesa, aí vem problema disso, daquilo. Vamos fazer assim, olha, eu vou fazer o meu melhor. Isso aí. Né? Fazendo o meu melhor, chegou na hora, não rolou, beleza. Tá tudo Eu bem. fiz o meu melhor, essa prova não me Cabeça tá define. tranquila, consciência tá tranquila. Tudo que eu podia ter feito, eu fiz, né? Em segundo, eu falo pra galera o seguinte, que o ser humano, ele é assim, né? Imagina você virar e falar para uma garota, um garoto de 17 anos, olha, você tem que escolher alguma coisa pro Putz. resto da sua vida. Olha que foda, é isso, Né? cara. Isso é foda. E não tem. Né? E tudo bem você querer, hoje eu quero fazer, sei lá, engenharia, amanhã eu não quero mais. Eu falo para eles assim, como eu monto aula, tá tudo bem, você pode mudar quantas vezes você quiser. Não esquece de me avisar. Porque eu preciso Porque é o seu preparar. Direcionamento. É o seu Eu comecei, É só isso. Eu comecei com publicidade, depois fui pro direito e parei no meio ambiente. Mas Não terminou Rony, não terminou nenhuma. Mas é No meio ambiente eu maravilhoso, terminei. mas A é Karine me obrigou. maravilhoso isso, né? E Sim. eu falo pra eles o seguinte, eu, na verdade, sou muito feliz, eu escolhi ser, né, professora, eu escolhi fazer o que eu faço e se a algum momento vier qualquer pensamento assim que fala, meu, não tá rolando mais, beleza, Mudança. vamos mudar, entendeu? Então, assim, entrou na faculdade, fez um ano, puta, não é o que eu queria, eu achei que beleza. Tipo, nem tudo tá perdido, Vamos cara. recomeçar, tá tudo bem. E já né? rolou de você acolher um aluno lá? Pode falar acolher, né? Acho que acolher fica um negócio Sim, bacana. pode, né? Acolher, em vez de dar aula. Como eu te acolhi aqui, seria isso? E no meio da aula, no andamento ali, o aluno percebeu que não era aquilo e mudou? Ah, sim. Já aconteceu? Sim, não vou dizer que sempre, porque eu tenho um público muito voltado para a medicina, né? E eles são muito determinados. Mas sim, eu já tive uma aluna que ficou 4 anos comigo para entrar em medicina numa pública. Entrou, fez um semestre e falou assim, professora, me ajuda, eu quero fazer moda. Olha Que isso, foda, cara. Olha isso, cara. Te ajudo como? Imagina, acho que o medo A seria um pouco trocar dos uma pais ideia com também. os pais, Puta, é exato. isso, cara.
talvez os pais, eu investi no meu filho pra fazer medicina e Eu tal. sou médico, Cara, né? Mais ou menos. olha que foda, cara. E aí, chamei os pais, conversamos. Foi uma conversa difícil, principalmente com o pai. Mas rolou. Hoje ela está numa faculdade que permite esse intercâmbio. E ela está fazendo metade dela em Milão. Olha que foda. Aí daqui a pouco, Porque tipo... se encontrou. Porque Posso falar um negócio? curte, Tem entendeu? um... É a ó, paixão, né? Eu vou... É a paixão. Eu vou cometer o pecado de não falar o nome da pessoa porque eu não me lembro. Eu fui fazer um exame médico esses dias e a clínica atendia de madrugada. Achei top. Puta, de madrugada eu vou estar dormindo, eu vou fazer a porra do exame. Você porque... dormindo? Você não dorme? Ah, então, o mais legal, eu falei, vou fazer a porra do exame. Aí eu cheguei lá, tava passando a TV Diário, o programa do Felipe, que eu também não lembro. Puta, gente, eu tenho um probleminha, desculpa aí, foi mal, é a fumaça demais na mente. Mas o que acontece? Eu admito. E aí o que acontece? Eu tava vendo, existe um maquiador que, tipo, ele é referência, tipo, mundial. O cara é mogiano, velho. Bacana. Quando eu vi aquilo e tinha outras situações que tava contando a história dele. Maquiador? Maquiador. O cara, ele é referência mundial. Mundial. Ele, em todas as feiras, das marcas mais tops. Cara, gente, me perdoe, eu não vou lembrar o nome, mas assim, vocês têm o Google aí, pesquisa e não enche a porra do meu saco. Alguém deve conhecer. Alguém do BNI coloca vai lá, conhecer. maquiador mogiano Alguém do BNI foda. vai conhecer. Ô, maquiador Ajuda aí. mogiano foda. Vocês vão achar o cara. Eu vi a reportagem, eu fiquei de cara. Eu falei, puta que pariu. Olha que orgulho. Então, tipo, não sei se é o caso dele, mas é o caso, de repente, de alguém que quer buscar um sonho. Muitas vezes, as pessoas te limitam, como aconteceu comigo também. Ah, meu, você... na época, eu dei aula. Só que eu dei aula em curso técnico, então a minha visão era mais técnica. Eu errei muito dando aula, porque eu não tinha esse lado muito humano, eu tinha um lado muito técnico. Você tem que se preparar para a empresa e tal. Mas por trás de uma pessoa que está buscando um curso técnico, tem um lado humano. Eu nunca soube lidar com isso. Foram 6 anos, eu amei dar aula, mas eu senti que faltou um déficit, que era ser um educador. Isso eu nunca tive, tá? Mas aí quando eu vejo situações como essa, histórias como a que você contou, tipo, existe o verdadeiro educador, ele acolhe também. Porque é um momento de transição da pessoa ali, a mente tá borbulhando, gente falando, de repente, escreve lá, faz o, como é que é o tal do teste do perfil, né? Que, você é bom para ser engenheiro, o cara não manja porra nenhuma de cálculo, Vocacional. né? Cálculo 1, cálculo, teste vocacional. Vocacional. Eu fiz isso aí, cara, me deu direito. Sabe quanto tempo eu fiz direito? 1 semana. Foi o tempo dos professores para passarem os livros. Eu falei, foda-se, não vou fazer essa porra, não. Nossa, mas você nem tentou. Não, porque era muito livro. Mas aí, você acredita que hoje, na minha profissão de consultor ambiental, que aqui é um hobby, obviamente, eu tenho a profissão de consultor ambiental, eu uso muito lei. Eu sinto que a única coisa que me faltou foi... foi... O teste não estava tão errado. Não tava, eu tava errado no teste, mas eu digo que muitas vezes o teste naquele momento que você tá ali e o lance do acolhimento, né? Calma, tenha paciência, mas o legal pode estar agitado. é, assim, eu acho que esses testes prontos de internet, Foi nesse que eu fui, foi nesse que eu fui. Eu tenho um pouco também de receio, mas eu indico bons profissionais que se especializaram, né, nesse tipo de atendimento e que... Eu indico a minha mãe. A minha mãe catou a porra do cabo de vassoura e falou, é segunda faculdade que você vai desistir, animal. Ou você faz essa porra, ou a gente vai conversar. A gente conversou. Era só a segunda. Era só segunda, de 1 semana a segunda, né? A primeira eu repeti. Ainda não. Era foda, não, eu era um relaxo. Mas hoje eu vejo a importância da educação. Eu começo a olhar, por exemplo, Érica, assim, tipo... Vamos entrar num assunto bem complexo, que é o lance que você tratou numa das suas falas, que é a desigualdade. Cara, se a gente fosse um país mais justo, eu vejo, por exemplo, vou pegar um exemplo, tá? Olimpíadas. Porra, você vê o brasileiro, aí tipo assim, aquele cara ganhou medalha de ouro. Quem é esse cara? O que ele fez na vida? O cara tava treinando num canto, não sei da onde. E aí você pode levar isso para uma Olimpíada de Matemática, para uma coisa, para um cientista. Na própria, acho que a CPI da Covid, apareciam cientistas, uma galera fala, quem é essa porra aí, mano? Que não aparece na televisão. Aí ela começa a falar o currículo dela. Porra, é a letra faroeste caboclo, o currículo da pessoa. Puta de um currículo foda. A gente não valoriza isso, a gente nada contra, mas é uma realidade do Brasil.
A gente valoriza ex-BBB e jogador de futebol. Agora, os nossos... O nível intelecto que o Brasil tem, que se cria e que se perde, é muito grande, cara. Aí a gente tem uma questão cultural muito forte, né? Então, assim, por que a gente valoriza o ex-BBB, o jogador de futebol? Porque vamos dizer assim, os ideais criados, né? Os estereótipos criados de sucesso, né? Eles remetem a isso. Tipo, né? Exato. Então, hoje, né, Dia dos Professores, por quê? Porque a Antonieta de Barros, não sei se vocês já ouviram falar, primeira parlamentar negra, né, eleita na história, professora. Sim. Não vira, eu falo para os meus alunos, por que é Dia dos Professores? Né? Não vira referência, porque infelizmente, devido, né, ao nosso passado escravocrata, enfim, sucesso para essa galera é grana. Né? Quem tem grana? É resultado imediato, né? Imediatismo. Um intelectual, alguém da academia, ou um jogador de futebol top, ou um ex-BBB. E mais do que isso, as mídias, elas influenciam também, porque vão criando, né, outras profissões, e você já isso. Né? Então, eu quero ser uma influenciadora, porque a influenciadora tá exposta, tem rolê com loja, né? Entra na balada X. Enaltece e vende uma facilidade absurda para esse tipo de uma coisa, né? E que não é assim, né, para todo mundo. A gente se propôs aqui, quando a gente falou de fazer o podcast, de não ficar tocando muito em política, tal, porque a gente tá muito polarizado. Tá Corinthians e Palmeiras, a porra. Só que aí eu vou falar por mim. Certo. Hoje eu vi uma postagem que eu achei escrota e, tipo, sem o mínimo de conhecimento. Uma postagem de um deputado que ele fala assim que a gente deveria enaltecer uma professora que salvou uns alunos, não sei se era de um atentado terrorista, tiroteio, puta, não é exatamente terrorista. É um atentado de um maluco que entrou numa escola e tentou matar uns alunos, ela salvou alguns e ela morreu. Ele falou assim, vocês no dia 15 de outubro deveriam estar enaltecendo essa professora que foi heróica, não Paulo Freire. Como diz o áudio do chinês, vai tomar na sua cu, tá ligado? Eu fiquei puto, eu falei, vai tomar no cu, mano. Tipo assim, acho que a gente tem que enaltecer toda ideia de transformação e de educação. O heroísmo dela é hiper pertinente. Mas você denegrir algo que ao menos o Brasil usou. Não, na verdade, o método Paulo Freire, ele é reconhecido no mundo. No mundo. Mas o Brasil usa? Já, agora não mais, né? Então, sim, eu tô dizendo da atualidade. Político, olha, sim, me saí sim. bem. Pensei que você ia falar, não usa não. Eu falei, puta, eu sou foda. Não, você mas já usa usou. eu. Na atualidade? Não, saí Não, dessa. já usou por na muito trave. tempo, Sim, né? sim. Mas esse é o tipo de cara que usa a mídia exatamente pra isso. Tentar promover Pra o se promover. ódio, E ele a conseguiu. revolta. E ele conseguiu. E ele conseguiu. E tipo E ele conseguiu. E tipo um puta no momento que eu acho que assim, mais do que uma comemoração ao Dia dos Professores, é uma reflexão. Não tem muito, né? Não tem pra muito que se comemorar. Né? Eu vejo alguns sistemas que algumas pessoas podem achar positivo ou negativo, mas eu acho que o programa também, que ele tem um incentivo para você, olha, eu te ajudo, vamos lá, vem aqui, eu te acolho. Universidades tentando incentivar mais a esporte, práticas de ensino, teatro, educação, cultura, N coisas que a gente tem. Puta, cara, a gente tem uma extensão territorial absurda. É um continente, né? Brasil é um a gente continente. pode fazer o que a gente quiser, mas a gente prefere transformar aquela pessoa que passou uma parte enorme da vida estudando em um objeto de manipulação. A gente não pretende transformar aquilo num ser de reflexão. E eu acho que o risco maior está na falta de filtro. Né? A gente pode escutar isso, a gente está exposto a esse tipo de comentário, a esse tipo de postagem. Né? E tá nesse celular, tá no seu, tá na TV que você liga. O que tá faltando é filtro, né? O que tá faltando é o filtro dessa galera pra saber. Eu acho que aí a gente tem alguns fatores também. Como professora, nada é tão superficial, sabe? E aí eu fico meio chata, meio, sabe? Dando palestrinha. Faça isso. Não é esse o objetivo. Mas o filtro que você diz, eu acho que ele tem muito a ver com o que o Danone fala da educação, porque é aquele lance da criticidade. Sim, né? sim. Então,
Hoje os algoritmos, por exemplo, o uso de inteligência artificial, é uma coisa que comanda a sua tomada de decisão. O direcionamento, né? O norte Né? de todo mundo ali, né? Exatamente. E aí, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Fica lá na caverna. Agora, quando você sabe usar disso, né? Ninguém tá falando, eu dou sempre, quando eu falo sobre isso numa aula de tecnologia, do meu afilhadinho. Meu afilhadinho, ele tem 6 anos, o amor da minha vida, beijo, Dedê. Salve, Dedê. E ele é um garoto que nasce, né? Com todo, é geração alfa. 2010 pra cá, né? Nasce com o dedinho já, domina tudo. Acho o YouTube quando eu não acho. Eu tenho uma afilhada nessa idade também, é loucura. E ele é fã do Thanos, e aí ele queria conhecer Asgard. Ele foi lá na Alexa. Alexa, onde fica Asgard? Quanto custa pra ir pra Asgard? Perguntou pra gente, é muito ou é pouco? Puta, é muito. Porque tá em euro, ainda tem que fazer. Então eu vou juntar. Manja, a cabeça dele já tá, né? Agora, o que Como você é o vai nome dele? fazer? É Hideki. Hideki tem todo esse conhecimento. Eduardo Amadeu, saldo do cartão para eu gastar no final de semana. Então, já tá dito como é que funciona a coisa, né? Mas Continue, ele por tem favor. toda a sabedoria oriental, né? Sim, Nipônica. eu Então, eu tenho as vassouradas da minha mãe. E aí, ele vai... a gente vai tirar um menino da internet? Não. O mundo, infelizmente, ou felizmente, né? A gente faz muita coisa bacana com a Tá aí. internet, tá aqui, mas ensinar a usar isso. É isso aí. Né? Então, por exemplo, quando eu, um tempo atrás, queria ver um celular, o que eu comecei a fazer? Usar os algoritmos. Vai no Google, coloca o nome do celular, vai no Instagram, coloca a hashtag do celular, é Twitter, vai fazendo cadastro, lá. Um mês depois, é uma chatice, mas eu queria falar, algoritmo, me veja, eu tô aqui, né? Você se expôs pro algoritmo para ele, tipo, te indicar algo daquilo que você Até tem como que perfil. apareceu uma promoção, 40% a menos. Falei com o Rodrigo, falei, meu, será que isso é real, né? E tal. Será que é um golpinho? Pois é. Aí, beleza, não era, comprei. Por quê? Poxa, você tem a tecnologia, vamos usar isso, né, pertinente, de forma pertinente. Mas não dá pra gente também colocar a culpa total no outro, né? Porque Sim. eu, às vezes, dou essa aula que os meus alunos ficam me olhando assim, como vocês estão, e eu acho isso muito foda, quando eu... E eu olho mesmo, quando cara, porque... eu consigo chegar nesse ápice aí. Eu vou falar rapidinho, E- eu tenho de vez em quando querer dialogar com ela com algumas coisas, mas eu falo, mano, eu vou falar merda, velho, então deixa eu ficar quieto. Não, lembra, professor, gente, normal. Tá acostumado, É. tá acostumado. E aí, os meus alunos, eles estudam nas melhores escolas da região. Então, se você tá numa aula, num país desenvolvido, tenta explicar o que é um cursinho. Puta, o cara não entende. Tenta explicar um trabalho como o meu. Né? É tela azul. É terceirização da terceirização. Não Então- existe, né? É E aí, quando ele desnecessário lá. chega, ele fica com essa cara impactada. Quer dizer, a gente tem que conversar. Alguma coisa não está acontecendo. E o que eu acho? Esse modelo de escola que vem desde 1800 e barará, Que não muda nunca. não muda nunca, elitizado, essa coisa de aula expositiva. Foda demais. Gente, a geração hoje, não tô falando, não acho ruim. Eu acho que tem um momento que você tem que chegar e falar, senta a bunda aí, presta atenção no que eu vou falar. Mas também existem formas de você dizer isso, né? E eu acho que a pandemia, principalmente na quarentena, aquele período mais crítico, eu falo até por mim, trabalhar virtualmente era uma coisa que, nossa, eu relutei muito, né? O meu marido, totalmente tecnologia, tem que fazer, não, isso aí não dá certo, isso aí não funciona. De repente, você tem que fazer, porque senão você não trabalha, Não né? tinha outra forma. Exato. E hoje, eu tenho alunos de São Paulo, de São Bernardo, um cara do Nordeste, Te que tá em abriu São Paulo. possibilidades que você nunca tinha nem imaginado. E, puta, que legal, eu tô conseguindo alcançar mais gente, sabe? E flexibilizou teu tempo. Então, a escola, se ela voltar, ela perde, Sim. né? A Rafinha, sua filha, você sabe, menina toda, né, Uhum. antenada. Pensa ela chegar numa escola que
entra às 7, sai a 1. Ela vai bugar. Ela vai bugar. Ela tem um puta de um senso crítico foda. Eu, de vez em quando, eu tô lá em casa conversando com ela. E isso murcha, né? Cara, e muitas vezes, assim, eu tenho que ter muito cuidado pra falar com ela, porque se eu tentar também me impor demais, ela fala, puta, nem vou discutir com esse cara. Agora, se eu dou abertura, Esperta. se eu dou abertura, é muito foda. A conversa flui. Você fala, caralho, tipo, é muito legal você ver esse senso. E eu acho que esse é o lance dos pais. São gerações. O meu pai, ele sempre falava pra mim, porque o seu avô, meu pai ele quis fazer publicidade, aí o pai dele falou, não, você vai trabalhar em indústria. Ele cresceu frustrado. Ele chegou e passou, no caso meu padrasto, ele chegou e falou pra mim, voa. O meu pai, ele sempre falou pra mim, olha, o meu pai tentou me proteger e falar pra mim fazer assim, eu não vou fazer isso com você. Então eu tive essa sorte, mas eu escutei de vários amigos, vários pais falando, não cara, porque o meu avô fazia assim, meu pai, e quer que eu siga isso. Tem casos que seriam interessantes, de sucesso, empreendedores, donos de negócio e tal, mas tem gente que se frustra com aquilo. Fala, cara, isso não é pra mim. É uma geração hoje que tem, como você disse, acesso à palma da mão, começa a discutir os assuntos. Hoje, política, antigamente, política o que que era? Era o seu avô, o seu pai, lendo um jornal e discutindo separadamente da família política. Política hoje você discute em qualquer lugar. Você vê no YouTube, sabe? Você conversa em roda de amigos. Então, A tecnologia trouxe tudo pra perto Puta, da gente, mano, né? e também Tudo, o senso tudo. pra você pensar. Só que aí tem um detalhe também. Mais uma vez provocando. Brasil, a gente tende sempre a valorizar algo supérfluo. O que é o supérfluo? O que você não leva pra vida. Bens, né? Títulos no sentido de... olha, eu ganhei essa prova aqui, eu ganhei alguma coisa. O status, né? Na verdade não é o título, é o status, né? Atingir um determinado status. E eu percebo que a gente poderia se glorificar por algo a mais. Tipo, deveria, né? Tipo, numa sociedade muito mais igualitária e mais justa, eu sou isso. Por exemplo, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou artista plástico. Eu sou dentista, eu sou arquiteto. Trabalho com moda. E eu trabalho com moda. Né? E é muito importante que as pessoas não distorçam o que eu falo, porque a internet tá cheia de hater. Apesar que eu cago pra hater, eu quero que você se foda. No sentido de, eu não estou denegrindo uma coisa. Pelo contrário, eu estou enaltecendo para que essa pessoa esteja nesse nível. Porque muitas vezes... como é que é? Não, esse aí não faz porra nenhuma, vagabundo, fica fazendo escultura de arte, não sei o que. Cara, quanto que ele tem que ler, quanto que ele tem que pensar, quanto que ele tem que discutir, tipo, sabe? Fazer um monte de coisa. Não é a minha área. Mas eu vejo, a gente valoriza pouco e a gente enaltece demais. Pouco a massa e demais uma quantidade mínima. Isso eu acho ruim. Então, mas isso é tradicionalmente, né, propagado. Porque a gente tem uma estratificação que vem da profissão, né? Tem até um pensador, o Weber, ele fala muito disso, quando ele coloca assim, se uma sociedade, ela consegue, né, digamos, sabe, quebrar, né, a valorização, o prestígio, e aí ela vai começar a segregar. Né? Então, médico está aqui, advogado, engenheiro, o resto, segundo escalão, né? Já baixa um nível, né? Exato. Por quê? Porque está atrelado à concepção de ganho, né? Sim. A gente não valoriza, por exemplo, a academia, né? A pesquisa, a ciência. E aí, quando eu digo pesquisa, ciência, eu não estou falando só de biologia e de biomédicas. De tudo, de todas as Exato, áreas. estou falando de todas as áreas. Exatamente. Em todos os ambientes. E aí, você tem aquele já cristalizado, né? Aquela representação de que se você não seguir essas áreas tradicionais,
você não tem sucesso, você é um frustrado, você... enfim, né? Um estereotipado, alguém que não vai Tá à conseguir o status. margem. É muitas vezes você não vai conseguir o status quo. E isso, O que é o status mas quo? tem a ver muito também com o nosso processo, né, de colonização. A gente não se libertou ainda, né? Sim. E então sempre o homem branco empoderado comanda, né? Tanto Sim. que quando, por exemplo, tem um livro chamado, agora me fugiu o nome dele, mas Eu sou muito bom de fugir as coisas. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, se eu não estou enganada. E tem um momento do livro que ele fala assim, porque a gente tem que falar tupi-guarani. Não dá pra gente falar o português, é de Portugal, né? Não é nosso e tal. E ele é internado como louco. Uhum. Por quê? Porque a elite da época fala assim, como você prefere falar um dialeto aí de índio do que falar a língua do homem branco empoderado europeu? A elite europeia que trouxe pro Brasil toda E aí, a quando cultura. você, né? E aí quando você para ver todos os países falantes de língua portuguesa, o Brasil é um outro idioma. Né? É o português brasileiro. Em alguns lugares, quando você viaja, já tem aqueles negocinhos de fone, né? De museu, essas coisas. Tem português de Portugal, português do Brasil, porque não tem nada a ver, né? Assim, muitas palavras são diferentes, né? E sentidos, e pronúncias, sotaque. Que foda, né? A gente não valoriza a nossa cultura, Mas a gente não calma, faz muita coisa. eu Calma penso- é que tem esperança, então. Eu penso que sim, porque democraticamente falando, nosso país é jovem. Ele não tem 40 anos. Sim. Né? Então, claro, a gente podia Não tem 40 anos? Não tem, é de 88. Ah, você diz a Constituição. Que é o que marca a redemocratização. É que eu sou de humanas, então Eu também. eu demoro um pouco. Mas não, você é professora e eu não fiz... Você é o Du. E eu sou o Du, pronto. Eu sou o Danone, Eu pronto. expliquei, Eu sou o é o Danone. Danone. Eu sou o Danone. Mas eu sou legal, gente, eu sou legal. Cara, daqui a pouco eu vou ficar taxado aqui na porra da internet como burro. Não. Mentira, gente, isso é o puta de um papel. Isso aqui, ó, aqui é o Eu não tô Projac. ajudando em nada eu tô no pra isso, Projac, tá? eu tô E ele é um brincando. puta do empresário. Tá Eu não tô vendo? ajudando em Chupa a nada pra sociedade. isso. Aqui. Bom, vamos lá. Então, assim, claro que a gente poderia aprender com contextos históricos de outros países de forma mais rápida, poderia. Mas a gente nunca olha para a história, né? País imediatista, tal, vide a pandemia que começa lá na Ásia, bem-vindo, né? O globo, pá. E a gente tá no né? carnaval. Europa, América do Norte. Quando chega aqui parece que, né, aconteceu Só agora. depois do carnaval, né? não é só depois do carnaval. Aqui a gente tem as coisas assim. Se chegar uma pandemia, se chegar uma guerra, se chegar qualquer outra coisa que envolva a diplomacia brasileira ou conflitos, você está permitido a entrar no Brasil pós-carnaval, entre o início do Brasileirão e entre o intervalo do Big Brother. Espero o fim de ano passar. Espero o fim de o ano Réveillon, passar. é isso aí, Não Espero é? o fim de ano E passar, talvez espero o que eu não carnaval. vá protestar ou não vá entender o o que pau vocês quebra. estão discutindo por um motivo. Pode ser que seja um feriado prolongado e eu esteja na praia. Ah, Brasilzão! Vamos falar. Não, vamos- mas calma, tá? A gente vai quebrar isso. A gente tem que acreditar que a Eu gente acho vai que esse vencer. assunto que a gente tá falando, que eu acabei desviando para outro lado, é um assunto para umas 5 horas de Não, podcast. sim, eu queria te explicar muita coisa. A gente muita vai, coisa. a gente vai. Ó, na Casa Andorra, você fala o seguinte: quando você aguenta beber, eu trago aqui, a gente negocia com os meninos, eu pego um extra aqui com o Felipe. E olha que esse a vinho gente tá senta. muito gostoso. Então, a gente vai excelente. continuar bebendo. E a gente Marcel, estende esse assunto. acertou mais um, hein? Mas, gente, ó, mais uma vez, uma coisa muito importante. A gente tem muito assunto para conversar. A gente tem uma questão de horário por conta de programas, sexta-feira, Não, tudo. claro. Toda uma correria, mas assim, foi muito legal, mas muito importante. Eu queria ler alguns comentários. Enquanto eu vou procurando os comentários, o Emerson tinha uma pergunta, acho que ele ia fazer. Uma pergunta que Ai, você que sempre medo. faz. Não, uma São pergunta várias, que são você várias. sempre faz. Projetos. Quais são? Projetos, quais são? Crescimento, para onde vai o espaço? Como é que tá indo o espaço? Tá tudo certo. Logo mais a gente começa a campanha para 2022, né? Final de outubro, comecinho de novembro. E é isso, vamos tocar o nosso Para quem espaço. quiser procurar, para quem quiser entrar na fila. É professora Erika Tia no Instagram, chamar no privado. Galera, caneta e papel. Quem lembra que é Bem- caneta e papel? Inclusive eu trouxe aqui só
uma frescurinha, um mimozinho pra vocês. Pra nós? Ah, é? Então pega a Show de sociedade. Eu também bola. trouxe um pra você, ó. Ó, esse aqui é um presente singelo pra pega você. aí, Danone. Eu vou pegar aqui, peraí. Um espaço. Esse aqui é seu. Eu sei que Ai, você gosta de vinho. demais! Dá uma olhada aí, é um livro muito bacana que ensina a usar vinhos como ninguém. Olha Tá? isso. É um kit. Ó, alguns usam Mas kit eu de. gostei muito. Alguns usam kit de sobrevivência na mata. Eu uso esse Que porque se eu não tiver isso, eu não abro uma garrafa de vinho. demais! Adorei. Eu já adorei, procurei no YouTube adorei. como abrir garrafa de vinho sem abridor. Não funciona. Então o negócio Ai, tem um Du, desse. valeu, obrigada. Você merece demais. De coração. É de coração da Depois nossa eu parte quero também. aqui, ó, assinaturas de vocês, o Sharks, tá? Olha, gente, Que você escreveu. isso, Você velho. vai assinar. Você viu isso A aí, versão de Filipão? Rome. Você viu? Não, É muito foda. Presente sem cartão, não, né? Não, a gente vai assinar pra você. Ah, Muito mas legal, tá vamos lá. top Algumas demais. perguntas aqui. Muito obrigado. Primeiro de tudo, vale uma ressalva muito importante. O Dr. Assis, né? Salve Dr. Assis, ó, ele mandou aqui, ele conhece o maquiador de Mogi. Ele falou assim, chama Aguinaldo. Ele estudou no Washington Luiz. Escola pública, chama Aguinaldo. Ele é um Que legal. maquiador referência aí do Muito do bacana, mundo muito da bacana. moda. Tá? Tem gente falando que eu sou boca suja, sou mesmo, infelizmente tá no meu DNA, não vai mudar. Ricardo Rodrigues está perguntando aqui. Prof, não sei se passou lá pela escola, mas colocou como prof, talvez. Ricardo porque você- Rodrigues É. não conheço. E tem cara de velho aqui também, não é seu caso. Ele falou assim: existe algum modelo educacional a nível mundial hoje que você se encanta, que você se espelha? Perfeito? Do jeito Não que- perfeito, não. acho que perfeito só eu. Então, assim. Meu tirando- Deus. Desculpa, internet. Olha, eu gosto muito do jeito que a Nova Zelândia vem trabalhando com uma concepção mais humanizada, né? Inclusive, hoje é um dos países que está aí no topo. Mas eu gosto da base francesa. Eu gosto sabe, daquela coisa do pensamento iluminista, de levar a criançada para o museu e aprender ali. Eu vi isso acontecendo. É fantástico. Eu também vi. Quando eu estive em Paris, eu fantástico. babava. Eu falava, gente, eu queria muito que os meus alunos Inglaterra eles estivessem fazem aqui, também. sabe? E acho que falta pra gente, né? Deve fazer uma diferença. Deve fazer, não. Com certeza faz uma diferença absurda. Meu Deus. Olha que legal. Esse aqui é do. Eu conheço essa pessoa aqui, que é o irmão do Mourão. Graças a Érica, hoje eu leio muitos livros. Que demais. Eu conheço a peça. O E Renato eu olha, conheço. olha como vocês estão chiques e prestigiados. O meu cunhado e minha cunhada estão na Alemanha. Eles estão assistindo de Stuttgart. Viu isso aí? Não sei nem falar isso aí. Putz, Eles essa parte. moram Estão lá. na Alemanha. Estão na Alemanha. Eles estão na moram Alemanha. lá. Beijo, Cu. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Tá assim, pergunta pra ela o quanto a redação ajuda em todas as profissões. E se tem diferença. Como Acho que você falou, né, da diferença no de... vestibular, Isso. Acho basicamente, ela é 30% da nota. Nossa. É coisa pra caramba. É um peso enorme. Agora, por exemplo, existem empresas que o processo seletivo é a redação. E você acredita que esse modelo implantado hoje de FUVEST, isso, aquilo, é o modelo do futuro? Do futuro? Não sei, porque é o que a gente faz há muito tempo, né? Mas você acredita nesse modelo de, olha, você estudou a vida toda, você tem que passar numa prova, se você não fizer essa prova, você não vai pra porra nenhuma de lugar. Não. O modelo puta arcaico, né? Eu acho que isso também não é a realidade. E assim, você sabe, o cara não sente, sabe, tesão de estudar, Sim, de sim. fazer as coisas, assim, de projeto social, de se engajar, de não fazer pra passar de ano. Concordo. Né? Ele tá fazendo por ele e ele sabe que aquilo vai ter ali, né, retorno. A gente tava falando E é dele e ninguém vai da tirar. Europa. Países de primeiro mundo, você pega e avalia, né, Opa, foi mal. Você Imagina. avalia toda a bagagem histórica do cara, É isso aí. cultural, né? Ele faz uma entrevista. Você vê em filme, desde pré-escola, os pais que eu quero que meu filho estude aqui, porque ele sabe que ali já começa o processo de formação dele. É isso Né? aí. Érica, adorei demais Ai, conversar com gente, você. eu adorei. Você viu como Estava passa super rápido, né? nervosa, eu Só que é o tava seguinte, ansiosa. eu vou te fazer um convite. E agora eu queria ficar mais. Eu vou fazer um convite pra você. A gente vai fazer um super podcast com você. E eu queria que você trouxesse uma pessoa.
Você escolhe. Tá bom. Alguém da área da educação, mas pra gente debater esse senso crítico, conversar. Eu vou até pedir pros meninos do Orégano de Rua mandar mais pizza. Eu vou trazer Ai, mais gente. vinho. Cara, vai ser assim. Galera do Orégano de Rua mandou super bem. Um muito podcastão. obrigada. Não, e outra coisa também, eu tenho que parar um pouco antes porque a pizza tá esfriando. E eu quero comer pizza. Gente, muito obrigado quem curtiu. Valeu, Achei gente, demais beijo. aqui todas as informações. Não esqueça de seguir Muito obrigado, professora Érica Thier, né? Tá como professora Érica Professora Thier. Érica Thier. E Segue lá também. Parabéns pelo dia. Isso, seu Parabéns dia, a parabéns. todos os professores. A gente vai comemorar aqui, né? Em homenagem Bora. a todos os professores aí. Gente, semana que vem estaremos de volta às 19 horas no canal ATCast, o seu canal do podcast do Alto Tietê. Eu fui porque eu vou comer pizza. Beijo e tchau. Valeu! Yes!